Vamos falar de Libertadores? Nossa maior obsessão. O negócio é o seguinte, o Fluminense passando aí, o Fluminense já passou, tá na quarta de finais, tá esperando no jogo desta quinta-feira entre Olímpia do Paraguai e Flamengo, né? O Olímpia vai decidir em casa essa peleja aí contra o Flamengo, o adversário do Fluminense nas quartas de finais. Olímpia do Paraguai, o Fluminense decide fora de casa. Contra o Flamengo, o Fluminense vai fazer os dois jogos no Maracanã. Seria interessante para o Fluminense fazer os dois jogos em casa, no Maracanã, contra um adversário que já conhece, um adversário que vai jogar aberto, um adversário que vai dar campo para o Fluminense, ou não, né? Nos últimos Fla-Flus foi complicada aquela marcação alta do Flamengo, linhas altas pressionando a zaga do Fluminense, mas é um adversário que o Fluminense conhece, está acostumado. O Fluminense enfrenta o Flamengo desde que eles fizeram a dissidência lá, se separaram do Fluminense, aquela treta que aconteceu, que os jogadores do Fluminense formaram o time de futebol do Flamengo. Antes eles só remavam pessoas do Fluminense para formar um time de futebol. E precisaram de um racha para que isso aconteça. Então o Fluminense está acostumado a jogar contra o Flamengo, o Fluminense está acostumado a jogar nesse ano contra o Flamengo, já jogou várias vezes, foi campeão da Taça Guanabara em cima do Flamengo, foi campeão carioca em cima do Flamengo, já enfrentou em Copa do Brasil, bibibi bobobó, e então está acostumado. Então seria mais interessante pegar o Flamengo aí, eu não tenho medo deles, já nessas quartas de finais. Já está decidido o caminho do Fluminense até a semifinal. O Fluminense vai pegar o vencedor de Bolívar e Internacional. O Internacional se classificou, eliminando o River Plate, um adversário que o Fluminense pegou aí na fase de grupos. O River, que é um tradicional adversário, ficou pelo meio do caminho. E o Internacional vai pegar o Bolívar, que é um time já de altitude, né? O Bolívar foi o segundo colocado no seu grupo. Se o Fluminense pegar o Bolívar na semifinal, decide no Maracanã. Mas se pegar o Internacional na semifinal, a decisão será no Beira-Rio, porque o Internacional foi o primeiro do grupo dele e fez 12 pontos, enquanto o Fluminense fez apenas 10. Então fez mais pontos do que o Fluminense. Viu como faz falta? Dá mole no fase de grupos, complica depois. Então, Fluminense e Inter na semifinal, possível Fluminense e Inter, caso o Fluminense passe pelo Flamengo ou pelo Olímpia, a decisão será no Beira-Rio. Então, o caminho do Fluminense não é tão complicado assim. Eu acho que o mais complicado, o mais difícil, na minha opinião, desculpa aí o clubismo, é essas quartas de finais com o Olímpia, pela postura defensiva do Olímpia. O Fluminense tem essa dificuldade de furar retrancas, o Fluminense arremata muito pouco pro gol. E o Flamengo, um adversário que conhece o Fluminense, já se deu bem contra o Fluminense, fazendo uma marcação mais alta. Já na semifinal, é muito provável que o Fluminense tenha uma boa saída com o Bolívar, time boliviano, e o Internacional de Porto Alegre. Mas futebol não tem como cravar nada. Esse é o caminho do Fluminense. Quartas de finais, as datas do dia 22, 23 e 24 de agosto para o jogo de ida. No jogo da volta, dia 29, 30 e 31 de agosto são as datas do jogo da volta nas quartas de finais. Provavelmente contando já com Alexander pronto para o serviço, pronto para o trabalho. Já na semifinal, né, pegando o Bolívar ou o Internacional, dia 27 de setembro o jogo de ida e dia 4 de outubro o jogo da volta. Agora vamos para outras notícias também importantes, como essa da Libertadores. E um alerta para quem ainda não é sócio do Fluminense. Cara, fica esperto que tu vai ficar fora das quartas de finais, da semifinal, e nem se fala de uma final no Maracanã com jogo único e arquibancada dividida. É jogo único. Não vai ter 65, 70 mil tricolores na final da Libertadores caso o Fluminense chegue lá. Vai ser dividido ali, né? Tem convidados, né? Os penetras. Então fica esperto. Nesse jogo contra o Argentinos Júnior, jogo da volta no Maracanã, se liga só. Por intermédio das redes sociais do Fluminense, destacou que haviam mais de 42 mil sócios no confronto válido pelas oitavas. O número corresponde a 71% do público presente, que foi de 61 mil, e lá vai pancada tricolores lá no Maracanã. Então, fique esperto, irmão. São 42 mil sócios num jogo de oitavas de finais. Imagine num confronto contra o Flamengo no Maracanã, ou contra o Olímpia, numas quartas de finais, numa semifinal e numa final no Maracanã.
Se você ainda não é sócio do Fluminense, esses números aqui são um alerta. 71% do público presente no Maracanã nas oitavas de finais eram de sócios de várias modalidades que tiveram o privilégio de comprar o seu ingresso com antecedência. Então seja sócio, porque se você não for sócio, é bem capaz de, no melhor da festa, na hora de partir o bolo, você ficar de fora. Fique esperto. Vamos falar de dinheiro, hein? Volante Douglas, ex-Fluminense. Volante Douglas, moleque de Xerém. De novo, o mecanismo de solidariedade da FIFA. Eita, filho, anda devagar com essa moto aí. Então, novamente, o mecanismo de solidariedade da FIFA ajudando financeiramente o Fluminense. O volante Douglas, ex-Flu, que hoje atua pelo PAOK da Grécia, tem um acordo encaminhado com o Nantes da França. Olha aí, caso isso se concretize, o Fluminense irá lucrar com o mecanismo de solidariedade da FIFA, que solta uma grana para os clubes formadores. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, do portal UOL, o jogador, que já está há 4 temporadas no clube grego, fazendo boas apresentações, deve ser vendido por 30 milhões de reais. Um valor baixo, mas é melhor pingar do que secar. Ao todo, Douglas esteve no Fluminense de 2015 a 2018, tendo feito 102 jogos com a camisa do Fluminense, somando 5 gols. Ele foi revelado em Xerém e subiu aos profissionais do clube. Bom, como eu falei, é melhor pingar do que secar. Olha só, Vitor Mendes. Eita, pegou pra ele, hein? Pesado, hein? Não joga mais pelo Fluminense, esquece. Agora complicou pra ele, pro Nino Paraíba, pro Igor Cariús, pro Brian Garcia, pro Aleph Manga, pro tal do Sávio. Uma lista enorme aí. Vamos focar aqui no Vitor Mendes. Envolvido no escândalo de apostas esportivas, o zagueiro Vitor Mendes do Fluminense foi punido pela segunda comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do STJD, com 430 dias de suspensão, mais de um ano, e uma multa de R$40 mil. O jogador tricolor ainda pode recorrer da decisão. Aí tem aquele negócio, devolve para o Atlético. Agora o problema é do Atlético. O jogador está emprestado ao Fluminense até dezembro. Como ele pegou uma suspensão de 430 dias, mais de um ano, não joga mais pelo Fluminense. Agora é uma responsabilidade do Atlético. O Fluminense está tentando se livrar do jogador, devolver, porque vai ter que pagar o salário do camarada até dezembro, com ele punido. Ele ainda vai ter que pagar uma multa de R$40 mil. Aí já é uma responsabilidade do Vitor Mendes. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira e teve mais de 7 horas de duração. Além de Vitor Mendes, outros jogadores foram punidos pelo STJD. Suspensos, né? Os nomes abaixo, como falei, Nino Paraíba, Dadá Belmonte, Tony Anderson. E a lista é grande aí dos jogadores punidos. Vitor Mendes não joga mais pelo Fluminense, mas ainda cabe recorrer, que será bem complicado ele resolver essa questão o mais depressa possível. É uma pena, porque ele é um bom zagueiro, seria muito útil, mas não teve cabeça ao aceitar entrar numa situação dessa. Complicado. Um reforço para um setor defensivo que poderia estar ajudando o Fluminense na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, mas infelizmente quem não pensa padece. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo, tô indo nessa. Flui!